Sexta-feira, a Marvel e Netflix apresentaram a sua quarta série, né? Estreou o Punho de Ferro. Algumas pessoas estão odiando, outras pessoas estão gostando e algumas pessoas estão achando mais ou menos, bem mais ou menos. É o meu caso. Eu sou o Edão e esse é mais um Sinestesia. O Punho de Ferro é um personagem, assim, de terceiro escalão da Marvel nos quadrinhos. Aliás, eu vou recomendar um vídeo que eu até vou citar daqui a pouco, que é um vídeo que o Pipoca e Nanquim fez, tá aqui no card aqui em cima, eu não sei que lado que é porque eu não estou me vendo. Ou esse, você vai achar aí. É esse? Ah, a produção ali diz que é esse. Tá aqui desse lado então o card. Eu vou deixar linkado que é uma origem do Punho de Ferro, um vídeo bem longo deles, que fala sobre a trajetória do personagem nos quadrinhos. É um personagem de terceiro escalão da Marvel que não teve muita expressão. Teve um arco bom aí nos anos 70, acho, se não me engano, no começo dos anos 80, com o Chris Claremont, que é hoje um dos escritores mais famosos de quadrinhos. Foi tipo a ascensão do cara, foi a primeira coisa que de expressão que ele fez na Marvel, foi a revista do Punho de Ferro. Depois tem uma outra revista dele com o Luke Cage em parceria, que também já vou falar daqui a pouco. Eu esperei muito que acontecesse nessa série, principalmente depois do 8º episódio. Não aconteceu, parecia que eles só estavam realmente não sabendo o que ia fazer com a série, a gente já chega lá. E hoje, em 2016, né, e até agora está ainda em atividade a revista, tem uma outra revista do Punho de Ferro com o Luke Cage, que é uma revista mais bem-humorada, mais engraçada, mais com uma vibe tipo filmes, buddy cops, né, filmes de buddy cops, como o Máquina Mortífera, como... qual outro, me ajuda? Que é um lance de um personagem mais mal-humorado, que é o Luke Cage, e um personagem mais engraçado, que é o Danny Rand. E eu queria ver... Não é que eu queria ver isso na série, eu não queria no começo, mas a partir do 8º episódio, eu fazia algum sentido isso acontecer, mas não aconteceu. Enfim, Punho de Ferro. Punho de Ferro começa com a origem do personagem. Na verdade, a gente tem que assumir que a origem do personagem dura a temporada inteira. Eu vou dar alguns spoilers, nada demais, mas para ilustrar meus pontos eu vou precisar dar algum spoiler. Então, se você não viu a série ainda, vai ver a série, depois a gente conversa sobre isso. E basicamente a primeira temporada é a origem do Punho de Ferro, mas tem uma grande diferença entre origens. Tem maneiras de se fazer a origem de um personagem. Por exemplo, o Demolidor, a gente assiste a origem do Demolidor. A gente vê o Matt se transformando no Demolidor. A gente assiste isso, a gente não vê flashbacks como Arrow. Arrow faz flashbacks da origem do Oliver Queen, do Arqueiro Verde, né? Você vai assistindo a série agora, ele como Arqueiro Verde, atuando, e depois você tem mini flashbacks que vão contando o que aconteceu com ele na ilha, quando o navio lá naufragou e ele ficou perdido, e o pai morreu, e etc. E tal, que é até uma origem já bem conhecida, bem usada em outros personagens. Danny Rand é um exemplo disso, Bruce Wayne é um exemplo disso. E aí você tem diferentes maneiras de contar uma origem, como eu estava dizendo. Tem o Demolidor, você viu isso acontecer na tela, e você tem o Arrow, que você vê isso em flashbacks. O Iron Fist não sabe bem o que quer, o Punho de Ferro não sabe bem o que quer, então ele faz um pouco de flashbacks, que são muito poucos, são flashbacks minúsculos, que não te conseguem mostrar exatamente o que está acontecendo, também não te consegue mostrar o que está acontecendo no presente, ou seja, ele não sabe bem o que quer, não sabe se quer contar a origem dele no presente, se quer contar a origem dele em Kunlun, se quer fazer flashbacks do que aconteceu com a origem dele, fica nesse meio termo, que é irritante durante 13 episódios e acaba que... fica assim, em cima do muro. O Batman Begins, por exemplo, o primeiro filme do Nolan com o Batman, a história é bem parecida. O Batman não tem o lance do acidente de avião, isso é mais Oliver Queen, mas o Bruce Wayne resolve sair dali, sair da confusão, né, sair de Gotham, sair do lance das empresas Wayne e vai para um lugar misterioso, treinar com pessoas místicas, etc. Treina e volta para ser o Batman. Eu acho que a ideia foi um pouco isso, a parte da ideia foi um pouco isso. E é uma coisa que a gente já está acostumado, a gente já viu várias vezes, não precisa explorar isso durante uma série de 13 episódios, não precisa ter uma barriga gigante.
e a gente vai ter a conclusão da origem do Punho de Ferro no último episódio. Se você vê o quadrinho que conta a origem dele, o primeiro quadrinho, em uma revista de algumas páginas, conta a origem dele e é basicamente a mesma coisa. Acontece, acho que se não me engano, não tem um acidente de avião, mas eles vão procurar Kunlun e o Harold Mission tá junto e o Harold Mission mata o pai dele, o Danny e a mãe caem num penhasco, o pai dele, o Wendell, tá pra cair, o Harold vai lá, pisa na mão do cara, deixa o cara cair, chama a mãe, vem comigo, eu sempre te amei, não sei o que. A mãe não vai, fica ali com o Danny, a mãe morre, o Danny é encontrado pelos monges, levado pra Kunlun, blá blá blá, treina o caralho que o foda. Quando ele volta pra Nova York, ele encontra o Harold todo fudido. Aconteceu alguma coisa com o Harold na viagem, como eles estavam no Himalaia, muito gelo, montanhas, o caralho. Aconteceu alguma coisa, ele se fudeu na viagem, né, porque ele seguiu o resto da viagem sozinho, se fudeu, perdeu as pernas, o caralho, e o Danny, foda-se, eu nem vou matar você, cara, eu nem vou perder meu tempo com você, porque não vale a pena, você já sofreu pra caralho na vida. E pronto, e fica por isso mesmo. Esse é o Harold dos quadrinhos. A gente não precisa ir mais além do que isso. E aqui na série é um lance meio... uma hora o Harold é bom, uma hora o Harold é mal, uma hora é bom. Pra mim nunca foi, né? Ficou bem claro. E acho que pra todas as pessoas que assistem nunca foi. Só o próprio Danny é que não consegue enxergar isso. Eu acho que tem 3 momentos chaves durante Punho de Ferro pra definir bem o que é a série. Tem um diálogo no 10º episódio que o Danny tá falando com a Madame Gal por um monitor e ela diz pra ele assim, eu acho que castigo é uma coisa tão juvenil e chata, e aí ele responde pra ela, não pra mim. E aí ela diz assim pra ele, não me surpreende, você é ainda uma criança. E a resposta dele é a seguinte, pelo menos eu não estou na prisão. Isso mostra bem o quão infantil a série é, não é infantil a palavra, não levem pelo pejorativo, mas o quão precisando ser amadurecidas as ideias estão na concepção dos roteiros de Punho de Ferro. É uma coisa assim, eles não sabem bem o que é, uma hora a mão é o inimigo, uma hora o Harold é o inimigo, uma hora o Harold quer se livrar da mão e uma hora o Harold trabalha com a mão, entre aspas. É uma coisa que eles não sabem bem o que é, eles estão bem indecisos em relação ao que é uma criança, né? Uma criança, ela é assim, ela não sabe bem o que ela quer. Uma hora quer ser um astronauta, uma hora quer ser um bombeiro. É uma coisa, é um turbilhão de ideias na cabeça e eles não conseguiram botar uma coerência naquilo, conseguir construir um plano do que fazer com o Punho de Ferro. O que a gente vai fazer com esse cara? Ele é um mestre em artes marciais, ele vem de um lugar místico, ele tem um poder... mais pro lado místico, não pro lado científico da coisa. E o que a gente faz com esse cara em Nova York? E não sei, parece que eles ficaram assim... Não sabem bem o que vão fazer, não sabem bem qual caminho seguir. E essa frase acho que ilustra perfeitamente. E aí tem o 8º episódio, que é esse que tá passando aqui atrás, que eu coloquei justamente por isso, que é o episódio onde ele luta com o Guardião da Mão, porque o Punho de Ferro é o Guardião de Kunlun, e Kunlun é inimigo mortal da mão. Eu tô falando a mão, mas eu acho que em português do Brasil é tentáculo. Desculpem, é porque a legenda do português de Portugal é a mão, e eu tava... em inglês também é The Hand, mas... enfim, eu tô acostumado a ler a porra da legenda, mas enfim. O Guardião da Mão, o Guardião do Tentáculo, e ele luta, e o cara é aquele bêbado e tal. Aquela luta mostra de novo o que é Punho de Ferro. É uma coisa desajeitada, uma coisa que não sabe bem pra onde ir, uma coisa que não tem estrutura, não tem força, não tem fluidez, as coisas não acontecem, simplesmente não acontecem. A luta é exatamente isso, as coisas não acontecem. Se você assiste aquela luta, você vê que muitas vezes as porradas não acertam, não encostam. É uma coreografia mal feita, mas não é só isso, tem umas coisas ridículas na luta, uns diálogos infantis. Então, essa revista dele agora com o Luke Cage, que chama, acho que Power Man and the Iron Fist, ou Luke Cage and the Iron Fist, não sei. É uma revista que flerta bastante com a comédia, e eu juro, no 8º episódio eu achei que isso ia acontecer, porque tem a luta de espadas entre a Colleen e a guardiã lá da Hand, também é uma luta meio boba. Essa parte não tem muita comédia, mas depois quando eles... Tem a luta com o bêbado, óbvio, isso é uma óbvia cena de comédia. Quem acha que não foi uma comédia, desculpem, mas vocês devem estar malucos. Foi uma cena engraçada, foi pra ser engraçada. Depois a gente tem a cena a seguir, que eles entram no tal do templo, aparece a Madame Gal, 2 outros caras,
E aí a Claire me pega umas unhas, umas garras que estão na parede e ela resolve lutar com aquilo. E é engraçado demais, ela comemora depois a vitória. E assim, é meio ridículo você achar que uma enfermeira ia conseguir isso. Mas se você leva pro lado engraçado da coisa, funciona. E eu juro, eu pensei assim, agora vai, porque agora vai pular pra comédia, vai pular pro lado engraçado. E não é, juro, não é pejorativo. Eu acho que funcionaria melhor, porque o Danny é um personagem que tem muitos tiques. No último episódio, quando ele lá descobre que o Harold é quem... eu tô contando, eu avisei que ia ter spoiler. Que o Harold é que mandou matar os pais dele, ele tá tendo um ataque que parece uma criança. Isso é muito coisa infantil e funciona se for pra ser uma comédia. E nessa outra essa cena que eu tô dizendo que ele faz tem uns ataquezinhos, ele tá conversando com a Colleen e tem uma hora que a Colleen fala assim, então eu vou ter que matar eles antes que você mate, não sei o quê. E aí a Claire tem um ataque, ela fala, foda-se, porra, tem alguma solução que não seja nenhum de vocês tentar matar o cara? E é engraçado, porque de novo, ela é o alívio cômico da série. Então, essas partes eu acho que funcionam legais no Punho de Ferro. Eu acho que não era o que a galera tava esperando, não era o que eu tava esperando, mas eu acho que elas funcionam se a série fosse pra esse lado. Mas como eu tava dizendo, o 8º episódio a série flerta com isso e depois não flerta mais. Acabou, não tem mais isso. A Claire até não aparece mais com tanta frequência, aparece no episódio seguinte, porque eles capturaram a Gal, mas depois ela fica mais 2 episódios sem aparecer, e pronto, já não tem mais alívio cômico, já não tem mais a parte cômica dessa situação. Então, funcionava, se fosse pro lado cômico eu acho que funcionava, mas tinha que ser desde o primeiro. O próprio Ward, eu não sei o nome do ator, não vou me lembrar agora, mas ele fez Banshee. Quem assistiu Banshee vai lembrar dele das 2 últimas temporadas. Ele era um policial que fazia parte de uma parada lá dos nazistas e tal. E eu até pensei, quando ele apareceu nos primeiros episódios, eu até pensei, cara, esse cara é um personagem besta, mas ao mesmo tempo é um personagem engraçado. Não é engraçado assim, não é engraçado do humor cômico, é engraçado do humor irônico, do humor inusitado, do humor... da maneira como ele fala, das coisas que ele fala. Você acha engraçado as coisas que ele fala, não por elas serem engraçadas, mas às vezes por elas serem cômicas, trágicas, cômicas, entendeu? E eu achei que ele também funcionaria nessa parte, e funcionou, eu gosto dele. Eu acho que ele e a Colleen são os 2 melhores personagens da série. Ele tem umas partes ruins que não é culpa dele, é culpa do roteiro. Mas tem umas partes boas até que não são engraçadas. Por exemplo, quando ele tá lá internado, que ele tem um ataquezinho por causa de achar que o pai tá invadindo, e depois ele conversa com a enfermeira. É uma cena legal, assim, sobre pessoas, tipo, atormentadas pelas merdas que fazem. Mas aí que tá, tipo, é uma cena pesada, é uma cena tensa, e logo em seguida eles flertam com a comédia. Sabe? É o que eu tava falando quando a Gal fala pra ele que ele é uma criança. A série também é uma criança, ela não sabe bem o que ela quer. Ela não sabe se ela quer ser uma comédia, ela não sabe se ela quer seguir as versões atuais das revistas, que são mais engraçadas, e ela não sabe se ela quer ser séria. E aí fica nesse meio termo, sabe? E aí tem a última, eu falei que eram três elementos, né? O primeiro diálogo do Danny com a Gal no 10º episódio, o 8º episódio, que tem esse flerte com a comédia, e aí vem o último episódio, outro diálogo da Gal com o Danny, onde ela fala pra ele, assim, numa livre tradução da minha parte, não é um mistério por que você é um punho de ferro tão merda, é porque você ainda não sabe o seu caminho. E é bem isso, é porque a série ainda não sabe que ela quer, não sabe o que fazer. Parece que eles precisavam fazer a série porque ia ter os defensores. E vamos faz alguma coisa. Pega um cara. E aí, o ator, o Finn Jones, ele não tem carisma, ele não sabe, não tem desenvoltura, não tem aquela... Não é o Charlie Cox, Matt Murdock. Não é aquela coisa. E aí, eu vou ouvir pessoas dizendo, mas não pode comparar as duas coisas. Eu posso comparar, porque as 2 séries são da Marvel, eu pago o mesmo de Netflix que eu sempre paguei, então eu espero algo do mesmo nível. E o Punho de Ferro é um dos artistas marciais do universo Marvel mais conhecidos. Eu queria que pelo menos as cenas de ação fossem boas. Eu acho que se a série continuasse com esse roteiro, exatamente assim, mas que pelo menos entregassem lutas boas, como foi Demolidor na primeira temporada, na segunda temporada já... não é assim 100%, mas se entregassem lutas boas, ou medianas pra boas,
funcionava mais. Eu acho que as pessoas gostavam mais. Mas as lutas são falsas demais desde o primeiro episódio até o último episódio, com exceção de pequenos momentos ali onde correu bem. Eles filmaram e ficou bom essa, hein? Olha, pessoal, valeu, ficou bom essa. Mas aquelas que não ficaram bom, eles filmaram assim mesmo e foda-se, entendeu? Dá essa impressão, parece que foi feito nas coxas, parece que foi feito assim, de qualquer jeito. E acho que é isso, eu acho que o Punho de Ferro não funcionou. Não é a pior, na minha opinião, é a pior série da Marvel Netflix. Eu não desgostei de Luke Cage, mas eu acho que Luke Cage sofre do mesmo problema do Punho de Ferro. Ele é um personagem que, apesar de ser bem conhecido, apesar de ser... O ator não é tão carismático, mas o texto dele ajudava mais. Os dois atores não são carismáticos, eles não são a Jessica Jones e o Matt Murdock. A Kristen Ritter e o Charlie Cox são muito carismáticos, funcionam muito bem. Já o Luke Cage, que eu não me lembro o nome, e o Finn Jones, o Punho de Ferro, não são tão carismáticos quanto os dois. E aí o texto do Luke Cage ajuda. A presença da Claire, ainda maior do que nessa série, que ela teve muito mais destaque no Luke Cage, também ajuda muito, porque a Rosário Dawson é muito boa. E a personagem dela está muito bem escrita em todas as séries. Ela é um alívio cômico que não é cômico de fazer... É uma pessoa despojada, é uma pessoa irônica, é uma pessoa engraçada, mas ela não precisa fazer piadas bestas. Então é uma personagem que funciona muito. Eu ri muito com ela nessa série, eu ri muito com ela no Luke Cage. É uma personagem que funciona. Porém, aqui no Punho de Ferro, nem o texto ajudou. E isso torna o personagem e a série, na minha opinião, a pior da parceria Marvel-Netflix até agora. Pode funcionar, tem como funcionar. Como eu disse, tem como funcionar, na minha opinião, né? Também eu não sou o dono da verdade, mas tem como funcionar, na minha opinião, se por acaso eles... já que Luke Cage e Punho de Ferro não foram bem aceitas, por que não juntar os dois personagens numa série? Em vez de ter uma segunda temporada de cada um, junta os dois, faz a série do Power Man and Iron Fist, por exemplo. Acho que seria engraçado numa vibe Buddy Cops, o Luke Cage mais mal-humorado, porque ele é mais mal-humorado, e o Danny mais engraçado, apesar que não foi desenhado pra ser engraçado nessa série, mas ele pode... Tá ali, tem a possibilidade de ser mais engraçado, entendeu? Eles podem partir pra isso, eu acho que funcionaria mais. Eu esperava que tivesse isso. Eu acho assim, pra concluir, quando você ouve falar da série do Punho de Ferro, eu acho que Punho de Ferro, um cara que treinou em Kung Fu, mestre em Kung Fu, tem o poder do punho, não sei das quantas, consegue controlar o Chi, consegue curar as pessoas com o Chi, não sei o que, canalizar a parada, e o cara foi inspirado em filmes de Kung Fu, Bruce Lee, etc. Você automaticamente pensa, bom, essa série ela tem... como me entregar cenas de luta foda, ação, artes marciais, e aí essa parte peca. Aí você vê a revista, se você pesquisa um pouco sobre o herói nos quadrinhos, você então tem as revistas dele com o Luke Cage, que acho que são o principal destaque da carreira nos quadrinhos do Punho de Ferro. Ele tem uma série boa dele, tem uma série também de 2006, eu acho, que é Punho de Ferro, a Arma Imortal, que essa já é mais pra ação, já é mais sanguinária. Funcionaria também, é isso que eu ia dizer agora. Eu acho que ela funcionaria assim como a origem dele, o personagem de Kung Fu, etc. Funcionaria se fosse uma série mais sanguinolenta, mais ação, mais cruel, mais bruta, como foi a primeira temporada de Demolidor. E funcionaria se fosse então uma comédia, estilo as revistas atuais. Ficou no meio termo, não foi nem pra lá nem pra cá, teve episódios que foi mais pra lá, teve episódios que tentou ir mais pra cá, não funcionou, as cenas de ação não funcionaram ao longo da série toda, então ficou assim, não soube o que quis fazer, por isso o resultado eu achei ruim. Eu daria de 5 estrelas, eu daria, sei lá, 2 estrelas, acho que tá bom, 2 estrelas, 2,5 pra ser um cara legal, porque eu não quero criar inimizades, eu não quero que vocês desgostem de mim logo de cara, mas, sei lá, 2,5, vai. 2,5 pela Colleen e pela Claire e pelo Ward, que eu gostei dos 3 personagens, eu achei que os 3 personagens funcionam independentes, não funcionam juntos, não funcionam principalmente juntos com o Punho de Ferro, mas eles funcionam cada um no seu texto que está escrito, apesar de alguns momentos não funcionarem. Mas acho que é isso, eu acho que o Punho de Ferro ficou bem deciso. O personagem tem potencial, a mitologia dele é legal, foi mais ou menos bem apresentada.
pode funcionar na série dos Defensores e principalmente se juntarem ele com o Luke Cage, por favor, façam isso acontecer. Caso contrário, né, não funciona muito não. Eu acho que fica bem a desejar. Então foi isso que eu achei de Punho de Ferro, bem mais ou menos. Funcionaria numa segunda temporada, talvez se trouxesse o Luke Cage, ou unisse as duas séries. Eu acho que se não unir as duas séries, apesar de ter ficado o gancho ali, eu acho que o gancho que ficou é mais pra série dos Defensores do que para uma segunda temporada de Punho de Ferro. Espero eu também que seja, porque eu não quero ver uma segunda temporada do Punho de Ferro desta maneira, exatamente com essas pessoas. Não acho que vai funcionar. Então, só pra não dizer que eu também só reclamo da série, teve coisas boas. Eu acho que o 6º episódio é um episódio bem legal, é um episódio que tem momentos bons, principalmente o torneio entre o Punho de Ferro e a Madame Gao. Foi um episódio que foi dirigido pelo RZA, o RZA que tem um filme que ele dirigiu com a benção do Tarantino, que se chama Iron Fists. Com a... Como é que é o nome daquela que faz Elementary? Que fez Kill Bill, porra. A Lucy Liu. É um filme que tem a Lucy Liu e é um filme de artes marciais. E o cara chama... E o personagem principal é Punhos de Ferro, no plural. Mas ele dirigiu o 6º episódio. E é legal, o 6º episódio é legal, tem cenas de ação boas, o torneio é legal, aquela mina da aranha é uma personagem conhecida dos quadrinhos do Punho de Ferro, uma vilã do Punho de Ferro. Eu acho que funciona bem, eu acho que o 6º episódio funciona bem, porque não teve mais daquilo na série, porque com o 8º no episódio, ele luta de novo com a Madame Gao e 2 capangas. Por que não teve isso? Por que não foram 2 capangas decentes? Por que ele não lutou sozinho com os 2 capangas? Por que a Claire teve que pegar uma unha? E aí eu digo... pra ficar engraçado. Mas então, seja engraçado em 3 episódios. Seja comédia em 3 episódios. Enfim, foi isso que eu achei de Punho de Ferro. Aquela coisa meio termo, não queria ver uma segunda temporada, a não ser que juntassem com o Luke Cage. Eu acho que funcionaria se juntassem com o Luke Cage. E agora é esperar pelos Defensores. Continuo achando que os Defensores vai funcionar, não destrói nada que foi construído até aqui. Aliás, muitas referências aos Defensores na série do Punho de Ferro, citaram todos praticamente. Alguns menos. O Luke Cage foi o que foi menos citado. Eu fico irritado, é foda. Foi o personagem que foi menos citado e é o que assim, tem uma revista junto com o Punho de Ferro. É o mais. É foda. Foi isso. Eu espero vocês no próximo e. Tchau.